Mi método não é uma dieta, não é uma moda, não é uma lista de receitas. Está formado por 5 pilares fundamentais: ayuno, alimentos estratégicos, suplementos corretos, ok? Hidratação adequada e movimento e mentalidade. E cada um destes pilares tem uma função específica dentro do método e principalmente dentro de tu corpo. Por exemplo, el ayuno baja a insulina. Sin insulina baja, não existe queima de grasa. Sin insulina baja, não existe queima de grasa. Sem bajar a insulina, não existe desinflamação profunda, ok? El ayuno ensina a tu corpo a usar grasa como energia e a deixar de depender de glucosa todo o tempo. Este é o primeiro ponto do método. Segundo ponto, os alimentos corretos evitam picos de glucosa. Esta é a base 2. Primeira base, ayuno. Segundo, alimentos, que é o controle de los picos. Os alimentos corretos evitam picos de glucosa. Quando eliges proteína e grasas buenas, estabiliza tu metabolismo. La comida não é solo calorias. La comida é informação hormonal. Então, muitas pessoas estão com problemas hormonais, problemas de inflamação, por este segundo ponto também. Nós vamos falar muito sobre isto, ok? Terceiro ponto, suplementos, que nós falamos mais na fase 1, fase 2. Quando há deficiências, por exemplo, de magnésio, zinc ou vitaminas, a sensibilidade à insulina empeora. Os suplementos corretos ajudam o corpo a funcionar como deveria. E vou falar depois, numa hora, pero sempre hablo de vitamina D3, hablo sempre de vitamina B12, ok? Metilcobalamina, magnésio, ômega 3, ok? Não substituem o básico, pero corrigem o que está bloqueando tu progresso. Então, é muito importante nós suplementarmos. Por quê? Porque nossa alimentação não é suficiente hoje para reponer magnésio. Estamos sempre estressados, não dormimos bem. O magnésio relaxa o corpo para dormir melhor, relaxa a musculatura, relaxa a parte intestinal, ok? Porque o método é para bajar a insulina, melhorar a parte intestinal, melhorar a parte de hígado grasso. Quarto ponto, hidratação, a base silenciosa. A hidratação, a desidratação aumenta o cortisol. O cortisol empeora a insulina. Água, sal integral, infusões funcionais, todo isto ajuda o corpo a trabalhar com menos inflamação. Está todo em los materiais de apoio sobre a hidratação, sobre como hidratarmos, ok? Despertou por la manhã, hidratamos. E aí todos os horários, tudo corretamente. E o quinto ponto, movimento e mentalidade, que é o interruptor metabólico. O movimento melhora a sensibilidade à insulina. Uma simples caminata diária já marca a diferença. E a mentalidade? Se vives em estresse constante, se vives com excesso de futuro, ansiedade. Se vives com excesso de passado, depressão. Se vives... vamos aprender a viver el hoy, ok? Então, vamos tentar manejar o estresse. Porque se vivimos em estresse constante, tu corpo vive também em modo de supervivência, e supervivência significa almacenar grasa. Quando une estes 5 pilares, não está simplesmente tentando bajar de peso, estás reduzindo a inflamação, melhorando tu sensibilidade hormonal, diminuindo a resistência à insulina, restaurando tu metabolismo. E agora vem a parte mais importante. Porque mientras não entendes isto, seguirás vivendo esclavo da insulina.
E hoje vou ensinar-te exatamente como deixar de viver escravo da insulina, ok? Quando nós vivimos escravos da insulina, nós vivimos todo o dia buscando coisas para alimentar nossa insulina, porque a insulina está alta. E o que é que alimenta a insulina? O que é? Sabem? Alguma ideia? Açúcar. Muito bem. Açúcar, carboidratos, banano, arroz, quinoa, fideus, as batatas, porque são carboidratos. Pero o grande problema é que nós estamos com excesso de carboidratos. O problema não é uma batata. O problema não é avena. O problema é que nosso desayuno é miel, granola, avena, banana, banana verde, plátano e leches e ¿entendes? En el almuerzo, exceso de carboidratos. Exceso. Este é o problema. A maioria das pessoas crê que o problema é a idade, que o problema é a genética, que o problema é que tu metabolismo já não funciona igual. Pero a verdade é outra. O verdadeiro problema é que leva anos vivendo escravo de uma hormona sem dar-te conta, que é a insulina. E nadie te ensinou a controlarla, te ensinaram a contar calorias, te ensinaram a fazer mais exercício, te ensinaram a ter força de vontade. Ah, não vas ao gimnasio, não haces exercício, pero nunca te ensinaram, se não controlas a insulina te controla a ti. E quando a insulina te controla, tem hambre todo o tempo, tem ansiedade por dulce, te sientes inflamada, não logras bajar de peso, te cansas facilmente. E lo pior, empiezas a creer que o problema eres tú. Que eres uma pessoa que come muito. O problema es tú. E não é verdade esto. ¿Ok? El problema não eres tú. Es tu biología mal dirigida. ¿Ok? Tu corpo, quero que todos entendam aqui, que tu corpo não está roto, está respondendo exatamente a lo que dá todos os dias a ele. Se comes constantemente, a insulina sube constantemente. Se a insulina nunca baja, a grasa nunca se queima. Se a grasa nunca se queima, a inflamação aumenta. É um ciclo, me entendes? E hoje vamos tentar começar a romper isto. E o primeiro passo para deixar de viver escravo da insulina é aprender a darle descanso a tu corpo. E isso é o ayuno, que sempre hablo. As classes são as mesmas, sempre a mesma coisa. É porque nós estamos acostumados a entender que nós queremos, sabe o que nós queremos? Queremos um té, que nós tomamos esse té e nós, no próximo dia, estamos 2, 3 quilos mais baixo em la báscula. Queremos isto. Pero não é assim que funciona nosso corpo. Ok? Então, vou falar del ayuno, que não é castigo, não é sofrimento, não é moda, é uma estratégia hormonal. Quando deixas de comer por um período controlado, a insulina baja. Quando hacen um ayuno de 12 horas, 14 horas, o corpo cambia de combustível. Empieza a usar grasa, a inflamação começa a reduzir-se, ¿entendes? E é por primeira vez em muito tempo, tu corpo deixa de estar em modo almacenamento e entra em modo reparação. Porque quando a insulina está alta, o corpo envia uma señal e diz assim: Alejandra, almacena grasa no corpo porque a insulina está alta. O corpo entra em modo de alerta. Por isso que o ayuno é a base, é fundamental que nós hagamos o ayuno sem sofrimento.
é um ayuno controlado. E vou explicar aqui, ok, como nós vamos fazer. Quando nós hacemos este ayuno por um período controlado, a insulina baja, o corpo cambia de combustível, empieza a queimar grasa. E tu não necessitas comer menos. Necessita darle a tu corpo o momento correto para não comer. E agora sim, vas a entender exatamente como o ayuno correto deixa. Quando nós hacemos o ayuno de maneira corretamente, nós deixamos de viver esclavo da insulina. Por la noite, vamos cenar a las 7 da noite, a las 6, a las 6, a las 7, máximo a las 8, ok? E el ayuno nós necessitamos respeitar alguns pontos. Cenar temprano, muita hidratação, muita hidratação. Não existe ayuno sem hidratação, sem água. Não existe limpeza sem água. Vamos romper el ayuno com proteínas e grasas saludáveis, bajar a quantidade de carboidratos, não picar entre as comidas e comer de maneira consciente, não comermos por gana, comermos de maneira consciente, entendendo que a proteína e a grasa não produzem picos de insulina. Quero que sejas completamente honesto contigo. Há quanto tempo está tentando bajar de peso? E tu corpo simplesmente não responde. Há quanto tempo hace esforço, pero sigues sintiendo-te inflamado? Há quanto tempo comes saudável e aún assim tens ansiedade por dulce? Não é falta de disciplina, é biologia. Porque durante anos te dijeron assim, come cada 3 horas, no saltes el desayuno, porque el desayuno es muy importante. Te dijeron esto a vida toda. Las grasas engordam, la grasa aumenta el colesterol, la grasa aumenta el hígado graso. La solución es moverte más, pero nadie te explicó que lo que realmente gobierna tu cuerpo es la insulina, que es producida por el páncreas, que es súper necesaria. E o problema não é ter insulina, o problema é nunca deixar que a insulina baje, porque quando chega por la manhã, comemos avena, pão, galletas e todo. A las 10 da manhã, comemos uma galleta de arroz, porque é saudável. E comemos aquelas barritas que eles vendem, que é de proteína. E depois, no almoço, comemos nosso prato, arroz, fideos e huevo, e todo. E por la tarde, tem pastel. Por la tarde, porque o problema é que nunca deixamos a insulina bajar. E hoje vivimos em sistema desenhado para manter-la alta. Desayuno alto em carboidratos, snacks, bebidas açucaradas, almoço com excesso de harinas, merienda, cena tarde. Tu corpo nunca descansa, tu metabolismo nunca respira, tu grasa nunca se usa, tu inflamação nunca barra. E pouco a pouco empiezas a sentir-te que algo não está funcionando. Escute-me aqui com atenção. Desinflamar o corpo não empieza com cremas, não empieza com pastilhas mágicas, não empieza com dietas extremas. Empieza bajando a insulina. Por isso que quero pedir a todos que aqui estão, que leiam os materiais de apoio. Por exemplo, durante a ventana de ayuno, de 12 horas, para começar, durante esta ventana de ayuno, podemos tomar água com gás, tés, café sem açúcar, té sem açúcar, ok? Porque quando nós deixamos de comer por um período e só tomamos água, nós despertou por la manhã, tenho hambre, vas a hacer uma caminata. Espera 12 horas, mínimo, ok? Mínimo. Porque há um momento que vas a comer, depois que passar, que a família comió, depois que os hijos comieron, depois que todos comieron, vas a ter tu tempo.
ok? Por isso que o ayuno é a base do método para desinflamarmos. E agora despertamos por la manhã, ok? Aqui despertamos por la manhã, vamos utilizar tudo o que está dentro dos materiais de apoio, la linaça com água, ok? El shot de água, limão e aceite. Depois nós teremos o café metabólico, isto por el período de 7, máximo 14 dias, que é a fase 0. Depois passamos para a fase 1, e depois, em la fase 1, podemos deixar de fazer as coisas da fase 0 e começamos a fazer as coisas da fase 1. Esse é um desbloqueio metabólico para ativar tu intestino, hígado e a parte também da insulina. Bajamos a insulina. La linaça é zelina, sim. Ok? Deixa-me ver outra coisa aqui. Muito bem. Agora, creio que todos estão entendendo porque antes nada funcionou. Porque não era falta de disciplina, não era falta de estratégia, não era comer menos, era comer melhor estruturado, não era ser mais exercício, era bajar a insulina. Porque quando bajamos a insulina, a inflamação começa a ceder. Dentro do método, também, eu falo muito de alimentação. Existem macronutrientes e existem micronutrientes. Os macronutrientes são carboidratos, proteínas e graxas. Está dentro dos materiais de apoio. E os micronutrientes são vitaminas e minerais. Magnésio, cálcio, manganês, fósforo. Estes são macro. Micronutrientes, macronutrientes. Dentro da estratégia, nós vamos falar aqui de macronutrientes, priorizamos as proteínas e priorizamos as graxas, porque nós não temos medo de graxa. Desde hoje, nós não temos mais medo de graxa, vamos ter medo de los carboidratos, ok? O carboidrato é o monstro, ok? Las graxas não. E para que tu não quedes com hambre, tem que comer grasa saudável. Que são as graxas? Grasa todo que põe na boca e deixa-se grasoso. Mantequilla, queso, palta, aguacate, aceite, carnes com grasa, pollo, pescados, los huevos. Esto todo da saciedade. E que é que proteínas? Proteínas são los ladrillos, ok? Los construtores. Las proteínas son las carnes, los huevos, la parte blanca, la clara del huevo, los pescados también, ¿ok? Son las proteínas. Whey protein, el polvo, los champiñones también hay poco, el tofu tiene poco proteína, pero tiene. E as demais coisas são carboidratos. Depois leiam os materiais de apoio, por favor, leiam os materiais de apoio. E este é o desbloqueio. Hagam os 7 ou 14 dias corretamente. Por favor, hagam corretamente. E depois passamos para a fase 1. Okay? Este é o desbloqueio metabólico, um método que tem uma estratégia onde nós hacemos as coisas porque há conhecimento por detrás disso, que é bajarmos a insulina. Não vou falar aqui mais sobre isso, porque porque quando nós aumentamos a insulina, gente, quando nós aumentamos a insulina, empeora estrógeno, progesterona, testosterona, cortisol, todo está relacionado. Por isso nós solo creme, vamos bajar a insulina. Depois podem ser análises. A insulina correta, 7, 8, ok? É a insulina correta. Mi gente, muito bem. Vou abrir as perguntas agora, ok? Vou abrir aqui as perguntas.